Olá, tudo bem, crianças? Aqui quem fala é Jocilane, a psicóloga da creche Escola Sementinha. E esses dias nós estamos falando sobre a educação emocional, sabe? A educação emocional, ela gera a inteligência emocional. Nós falamos outro dia sobre o medo, vocês lembram? Vocês assistiram a historinha do medo? Bem interessante, o medo, né? Todo mundo tem medo, não é? E hoje nós vamos falar sobre um outro sentimento muito importante. Mas antes eu quero falar para o papai e a mamãe sobre inteligência emocional, para que o papai e a mamãe possam ajudar vocês nesse momento difícil da identificação das emoções, certo? A inteligência emocional é a capacidade que todos nós temos de reconhecer as nossas emoções. E também interessante, não só as nossas próprias emoções, mas reconhecer também a emoção do outro. Isso é muito importante e isso significa inteligência emocional. E uma coisa muito interessante que papai e mamãe precisam saber que é necessário ensinar para a criança a inteligência emocional, é dever da família e dever da escola falar sobre a inteligência emocional para a criança, para que ela desenvolva essa inteligência e se torne um adulto saudável, que tenha as relações interpessoais de forma saudável, que essa criança se desenvolva, se torne um ser empático, uma pessoa muito feliz e muito agradável no mundo. Então, uma coisa importantíssima para que ensine para essa criança é reconhecer as emoções. A criança, ela nasce, a partir dos 3 anos de idade, a criança tem capacidade de começar a reconhecer as suas emoções. Outro dia eu estava com uma criancinha de 2 anos e meio e ela chorava muito. Ela estava na escola no período de adaptação e ela estava naquele momento de angústia, de sofrimento, porque ela saiu da família, veio para um ambiente diferente e ela estava sofrendo muito. E eu estava compreendendo o sofrimento daquela criança e ela chorava, ela dizia: eu estou com medo, eu estou com medo. E eu achei interessante, aquela criança com 2 aninhos, já estava identificando o medo, ela não sabia, ela dizia por que estava com medo, mas eu interpretei o seu medo. Então, é muito importante a gente ensinar para a criança ela reconhecer as suas emoções. A partir dos 3 anos de idade, a criança já começa a ter essa capacidade no seu desenvolvimento de reconhecer, do reconhecimento das emoções. E a outra coisa muito importante também é ensinar a criança a nomear, porque ela sente a emoção, ela chora, mas ela não sabe dizer o que ela tem. E o adulto também não sabe lidar com isso. Aí ele vê a criança chorando e diz: cala a boca, tu não tem nada, o que é que tu tens? Mas como que a criança vai dizer o que ela tem? Se ela não sabe nomear ainda, ela ainda não tem a capacidade de nomear o que ela está sentindo. Então, papai e mamãe, é muito importante vocês estarem atentos a esse olhar, a esse choro da criança, ao que ela está sinalizando para você, porque ela está sofrendo, mas ela não sabe dizer por que está sofrendo. Às vezes ela está com saudade, ela está chorando muito com saudade, e você não sabe dizer e diz: cala a boca, cala a boca. Essa não é sua atitude, é parar e ouvir o choro da criança e tentar interpretar o seu choro e dar um nome para o seu sentimento. Isso é fundamental, isso é papel da família fazer isso com esta criança. A outra coisa importante também é ensinar a criança a expressar a sua emoção. Depois que ela identifica, que ela aprendeu a nomear, ela vai aprender a externar, a dizer o que ela sente. Nossa, você está chorando? Estou. Aí você vai conversar com a criança, perguntar para a criança por que ela está chorando. E às vezes ela não sabe dizer, mas você vai ajudar a criança a dizer por que está
chorando. Isso é muito importante, papai e mamãe, estarem atentos a essa tristeza, seja lá qual for o sentimento da criança, você tem que estar atento ao medo, aos medos da criança. Por que ela está com medo? Tentar interpretar o seu medo e ensinar a criança a nomear. Olha, eu estou com medo. E levar a criança a expressar o seu medo. Mas por que você está com medo? Medo de quê? Aí vai tentar interpretar junto com a criança o seu medo. E com isso a criança vai crescendo e vai desenvolvendo a sua educação emocional e vai se tornar um ser cheio de inteligência emocional. Outra coisa, a criança precisa identificar a sua raiva. Eu estou muito com raiva, né? Então, tem criança que já nomeia, já sabe nomear. A criança maior, ela já sabe identificar, já sabe nomear, já sabe expressar a sua raiva. Mas eu quero dizer para você, papai e mamãe, que você tem que ensinar a criança, raiva é normal, sentir tristeza é normal, se chatear é normal. Agora tem que ensinar a criança a como é que você tem que se comportar com a raiva. Como é que você vai se comportar no momento de raiva, não é? Então, você não pode agir na raiva. Existe uma diferença. Você ter raiva, você se chatear, você estar triste, mas você agir diante daquele sentimento. É aí onde está o desenvolvimento da educação emocional que vai gerar a inteligência emocional. Outra coisa interessante, a tristeza. Você diz, a criança chora porque está triste, porque caiu, se machucou, ou está doendo, ou está com saudade. Você diz, cala a boca, não foi nada. Não foi nada? Foi sim. Já pensou se chegasse uma pessoa na sua casa chorando e fosse lhe abraçar, você dissesse para essa pessoa, não foi nada, cala a boca, para de chorar, para de ficar triste, deixa de bobagem, não foi nada. Você não valorizou o sentimento, a emoção daquela pessoa. E mesmo assim, dessa mesma forma, nós cometemos com as crianças também. Nós não valorizamos, validamos os seus sentimentos, banalizamos. E a criança vai começando a se entristecer e ela não vai aprender, desenvolver, aprender a externar os seus sentimentos, porque ela foi reprimida, certo? A alegria é uma coisa muito importante, a alegria. Então, seja qual for a emoção, nós temos que aprender a lidar com ela. A alegria não pode ser exagerada, a raiva não pode ser exagerada, a tristeza não pode ser exagerada. É tudo com medida, é tudo dentro de um padrão de comportamento, certo? E nós trouxemos para vocês, gente, uma historinha linda sobre a tristeza, crianças. Nós falamos sobre o medo de uma forma bem interessante para vocês, que vocês não ficaram com medo da história que a tia contou sobre o medo. E agora eu trouxe o Pedrinho. O Pedrinho, ele é uma criança bem maior e ele já sabe identificar a tristeza, gente. E o Pedrinho, ele vai falar sobre a tristeza de uma forma bem interessante. Ele vai falar da sua tristeza para vocês. Então, ficam atentas aí, todas as crianças atentas ao Pedrinho, que vai trazer a história sobre a tristeza, gente. O nosso coração é a casa dos sentimentos. Todos moram nele. A tristeza, às vezes, chega de mansinho ou vem de repente e o meu coração muda de cor, fica cinza. Sabe por quê? Porque as coisas ficam sem graça. Às vezes não quero falar com ninguém, só quero ficar na minha cama. Sei que ela é uma emoção como todas as outras, sabe? Fico triste de verdade. Quando meus pais viajam, sinto muita saudade. Quando eles dão bronca em mim, fico com medo e triste. Outro dia, chorei muito quando vi meu gatinho Bilur doente. Precisou até usar máscara. Chorei muito, pensei que fosse morrer. Mas aprendi que todas essas coisas acontecem. Agora o que está me deixando muito triste mesmo é essa vida, olhando as coisas pela janela. Não posso abraçar minha avó, passear e nem frequentar minha escola. O meu coração chega até a ficar apertado. Ainda bem
que meu pai disse que tudo isso vai passar e essa tal de tristeza passa e que o tempo vai deixando tudo no lugar certo. Minha avó sempre diz que o melhor remédio contra a tristeza é um belo sorriso. Vocês viram, criança, a história do Pedrinho? Interessante, como o Pedrinho já sabe nomear as suas emoções. E o papai conversou com ele sobre as emoções, que tudo isso vai passar, que tristeza é uma coisa que todo mundo tem, que todo mundo sente, mas que essa tristeza vai passar. E interessante que o Pedrinho já sabe falar tudo sobre as suas emoções, sobre a saudade. E agora, criança, nós vamos ouvir uma musiquinha linda, um vídeo sobre a saudade. Vamos lá? Vocês viram, criança, o vídeo, a musiquinha linda sobre saudade. Eu sei que todos nós estamos vivendo este momento de muita saudade. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tudo isso vai passar e logo, logo você vai brincar no parque, você vai correr, você vai se divertir junto com papai e mamãe e você vai voltar para a sua escola. E um grande beijo, olha, um beijo da tia para vocês. Até breve!